Olá, eu sou Plínio de Souza e aqui há mais de 10 anos na Rádio Mundial e há algum tempo com o programa Vida Sem Vícios, trazendo para você possibilidades de desenvolvimento pessoal neste foco, no foco vícios e compulsões. Seja diferente, Nós temos um carnaval agora, estamos em pleno início de carnaval e o tema do nosso programa de hoje é Carnaval sem drogas, festas sem drogas. Será que é possível? Um carnaval sem drogas? Se divertir no carnaval sem drogas? E quando eu incluo álcool, nas drogas aqui, álcool também é droga. Será que é possível divertir-se no carnaval sem drogas? Esse é o grande dilema do dependente químico, do adicto em recuperação, Então nós temos aí o adicto que está no uso constante, que está recaído, que está na adicção mesmo, usando constantemente. E nós temos aquelas pessoas que estão se segurando. É que nem o obeso compulsivo alimentar que está de regime. Durante algum tempo ele consegue segurar ali no regime. Mesma coisa. E aí depois volta, recai e volta para o efeito sanfona. Então a gente tem muita gente em recuperação, se segurando durante algum tempo e volta e meia recai, aí, enfim, fica mal de novo, recaído e depois precisa se recuperar novamente, precisa passar novamente por um processo de desintoxicação. Então, época de festa, época de carnaval, Natal, Réveillon, é uma época bastante perigosa, é uma época que muita gente recai, muita gente volta ao uso. Por quê? Porque são festas coletivas regadas a álcool, Pelo menos a álcool, Na verdade, em muitos grupos também são festas regadas, banhadas, salpicadas de muitas outras coisas, que não só o álcool. Mas como a pessoa, nós somos seres sistêmicos e vivemos em sociedade, é muito desafiante para nós não seguirmos o grupo. Então, se você está no carnaval com amigos, com pessoas e está todo mundo indo para a festa, todo mundo bebendo, o impulso de ir em direção à bebida para acompanhar o movimento coletivo é grande. Então, muita gente acaba recaindo. Então, vou dar algumas dicas hoje aqui, e também comentar sobre algumas questões profundas, importantes, saber, para que a pessoa possa viver festas sem drogas. Para que o obeso também possa passar por essas festas sem sair da sua escolha alimentar, sem recair na compulsão alimentar anterior. Vamos lá. Então, primeira coisa, você pode evitar essas festas, buscando marcar nesses mesmos períodos atividades muito prazerosas, longe das substâncias. Por exemplo, você pode marcar uma travessia, você pode marcar um acampamento selvagem, você vai acampar selvagem na natureza, ou pelo menos você vai para um lugar na natureza que não seja selvagem, mas que seja longe de festa, longe de carnaval, longe de acampar, por exemplo, ir para uma praia mais deserta e curtir um momento com a natureza, com seus livros. Você pode ir para um centro de meditação, você pode fazer uma travessia, fazer uma caminhada, pode mergulhar, quer dizer, fazer alguma coisa que seja marcante, que seja interessante, fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Eu mesmo estou indo dar um curso de desenvolvimento pessoal nesse momento, esse final de semana estou iniciando o Master em Programação Neurolinguística. Então muita gente vem fazer isso. Então é um momento para você curtir algo que seja marcante para a sua vida e que seja livre da possibilidade de você recair. Isso é uma dica. Mas também é importante que você se trabalhe, que a pessoa, que o dependente químico, que o compulsivo alimentar, o compulsivo sexual, enfim, qualquer compulsivo, que ele se trabalhe para que ele não fique sempre precisando evitar esses aglomerados sociais, sempre precisando evitar os ambientes onde tem as drogas, Porque esse é o grande dilema do alcoólatra. Ele para parar de beber, ele tem que parar de frequentar ambientes onde tem bebida, Ou seja,
A gente tem aí muita gente vivendo esse drama, né? De para de beber, e aí ele se liberta da prisão da bebida para a prisão domiciliar, né? Porque ele fica com medo de ir numa festa, de ir num barzinho, num boteco, encontrar com os amigos, porque os amigos estão bebendo. Tem medo de frequentar ambientes onde tem a bebida por conta do medo de recair, né? Por conta do medo de voltar a usar compulsivamente. E o viciado em cocaína também, né? Porque se ele volta a beber, a bebida libera o controle, né? Porque antes ele estava lá controlando. A bebida solta esse controle e aí se der uma vontade de recair na cocaína, se der uma vontade de recair no crack, ele tem uma grande probabilidade de sair dali do ambiente onde ele estava bebendo e usar, né? Então, o adicto, né, o dependente químico, tem que ficar normalmente longe desses ambientes, porque dificilmente ele vai conseguir controlar a vontade de beber num momento festivo em que todo mundo está bebendo, e se isso se repetir vários dias, então ele até se segura no primeiro, no segundo, no terceiro ele não aguenta mais e recai fortemente. Então, a dica é, se mantenha longe desses ambientes, mas para que você não fique triste e também com a vontade reprimida, vá para algum ambiente maravilhoso, para uma experiência maravilhosa. Ok, mas isso é uma dica legal, bacana, mas também não é a libertação, né, gente? Né? Ou seja, quer dizer que a pessoa nunca mais vai poder conviver com um ambiente onde tem outras pessoas bebendo? Quer dizer, também não é libertação. Como eu disse, algumas pessoas acabam vindo por uma prisão domiciliar, né? Ou seja, porque não podem conviver com ambientes onde as pessoas bebem. Então é importante saber que é muito importante se desenvolver. É preciso um processo de desenvolvimento interno para estar nesses ambientes bem, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando para de beber, se vai para um ambiente onde as pessoas estão bebendo, sente vergonha de não poder beber, Aliás, o melhor é nem falar que não pode, é falar que não quer, né? Ah, não posso beber. Os outros já vão falar, coitadinho, mas não pode por quê? Ah, para com isso, que não pode, que não pode. Não, eu não quero beber. Eu vim aqui me divertir com vocês tomando suco, tomando refrigerante. Quer dizer. Então, a vergonha diante dos antigos amigos pela escolha de não beber, às vezes impede a pessoa também de frequentar os ambientes, de estar com pessoas que bebem numa boa, né? Também um sentimento de estranheza. Por quê? Porque o adicto, a pessoa que é viciada, normalmente ela já usa a droga para se sentir mais à vontade no ambiente social, né? Então, sem a droga, estando só em si mesma, é muito comum a pessoa se sentir insegura, né? Se sentir ali sem jeito, sem graça, as pessoas se divertindo, dando risada, e ela ali sem ver graça em nada, né? Por quê? Porque ela fica jogada à sua verdadeira condição. A sua verdadeira condição sem a droga. E perceba a palavra que eu escolhi para falar. Eu falei condição. Ou seja, eu não disse a sua verdadeira essência, a quem ela de fato é. Eu não disse isso. Eu disse a sua condição sem a droga. Por quê? Porque o dependente químico, o viciado, né, normalmente, na maioria das vezes, é uma pessoa com desequilíbrios emocionais. É uma pessoa que tem ou excesso de ansiedade, ou excesso de insegurança, timidez, baixa autoestima, ou uma angústia lá no fundo, um medo, um receio, ou seja, tem algum sentimento, alguma questão emocional que, na verdade, é a base do iceberg, né? Porque a dependência química é só o topo do iceberg. A compulsão alimentar, o comer muita comida, é só o topo do iceberg. Lá embaixo tem o buraco, tem o vazio, tem a estrutura profunda, as causas profundas disso, que a maioria das pessoas nem desconhece, não sabe quais são, tá? Mas que tem a ver com infância, primeira infância, lá nos 3, 4, 2 aninhos de idade, antes disso até, às vezes, útero. Ou seja, experiências de vida que marcaram fortemente, porque o dependente químico normalmente é uma pessoa sensível, inteligente, uma pessoa especial. Então, experiências de vida que marcaram fortemente por conta dessa sensibilidade e que fizeram construir uma constituição emocional de falta. Algo falta para a pessoa estar bem no mundo. E o que acontece? Se transforma um adulto
que percebe que emocionalmente não está bem, algo está errado, né? É como se uma parte dele fosse criança, fosse infantil. É algo que dá muito excesso de medo, excesso de ansiedade, excesso de angústia, de baixa autoestima, de timidez. Algo está errado. E aí o álcool alivia, o álcool libera, o álcool solta, a droga alivia, a cocaína dá confiança, né? Dá uma completude em si mesmo, não preciso de amigo, posso usar aqui em casa só eu comigo mesmo e achar mó legal e tal. Por quê? Porque a pessoa não consegue estar bem consigo mesma e com o social de maneira inteira como uma pessoa normal. Ele precisa da droga como muleta. Então, fica muito desafiante conviver num ambiente onde as pessoas estão se divertindo e às vezes também bebendo álcool, que é uma droga aí lícita, né? Liberada. Muitas pessoas bebendo álcool e ele ali sem beber. Fica desafiante para ele, se sente estranho e tal, né? Então é importante saber que é necessário passar por um trabalho de reestruturação profunda. A Ápice Desenvolvimento Humano desenvolveu uma metodologia para solucionar o problema da dependência química. É um projeto para gerar independência química, onde nós trabalhamos da estrutura profunda para a superficial. Nós trabalhamos as causas profundas do problema, ou seja, a base do iceberg, né? Qual é o resultado desse trabalho? São as pessoas se sentindo mais autoconfiantes, mais felizes com a vida, mais felizes consigo mesmas, felizes com o mundo, né? São as pessoas que antes eram tímidas se sentindo mais autoconfiantes, mais extrovertidas, pessoas que eram ansiosas se sentindo mais equilibradas, mais leves, né? Ou seja, nós trabalhamos a causa estrutural emocional que leva a pessoa à compulsão, né? E a necessidade de usar. Ah, mas a necessidade não é física? Ela é durante um tempo. Depois que você limpa a pessoa quimicamente, a pessoa passa por um processo de internação, por que ela continua recaindo? Por que de cada 100 pessoas que passam por internações, se a gente for para 10 anos depois, menos de 5 estão limpas esse período todo? A grande maioria, quase 100% voltou a usar, voltou a recair. Por quê? Porque o problema está mais embaixo no iceberg. O problema é a estrutura emocional profunda. E é esse o foco da Ápice Desenvolvimento Humano, no projeto Vida Sem Vícios. É um trabalho de reestruturação profunda, sistêmica, para gerar independência química. Uma vida sem vícios plena. E não uma vida sem vícios xoxa. Mas uma vida sem vícios plena. Com a pessoa plena em si mesma. Não precisa do vício, ela se diverte. Você não conhece, já não conheceu alguém que no ambiente com os amigos ali é uma pessoa que não bebe, mas que se diverte mais que os outros até, numa boa? Pois é possível, desde que a pessoa esteja inteira, tenha que trabalhar as inseguranças, a ansiedade, a neurose, o sentimento de falta, as comparações. Quando você resolve isso, a pessoa está inteira e aí é possível estar num ambiente mesmo com os outros bebendo e a pessoa se divertir, bater um papo numa boa tomando refrigerante. Isso é Vida Sem Vício. Quer conhecer esse projeto? Venha para uma apresentação para dependentes químicos e familiares de dependentes químicos. Você que é um familiar, que tem filhos assim, marido assim, e que quer resolver esse problema, está decidido a resolver esse problema, vem para uma apresentação no telefone 2361-5000. Vai ser na Ápice Desenvolvimento Humano, na nossa sede mesmo. Você pode marcar pelo 0 operadora 11 2361-5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Essa reunião será no dia 24 de fevereiro. Esse mês só temos 2 reuniões em São Paulo. A primeira já foi e a segunda é agora no dia 24 de fevereiro, a apresentação do projeto Vida Sem Vícios, com depoimentos de um monte de gente que já fez. E os depoimentos são dessa forma, né? São depoimentos falando do quanto é bom uma vida sem vício, quanto é bom estar liberto, feliz, alegre, apaixonado por si, apaixonado pela vida, o quanto é fácil estar num ambiente onde as pessoas bebem e você se sentir feliz, se sentir bem. Ou seja, são depoimentos diferentes dos depoimentos das pessoas que estão em abstinência. Estar em abstinência é ficar se segurando, é ser herói
da resistência, né? É ser atleta da resistência. Conseguir não usar, mais um dia que eu consigo não usar, mais um dia que eu consigo não usar. E aquela água vai represando, aquela água emocional, aquela falta da completude que a droga trazia, vai represando, chega um dia, né, com um deslizezinho qualquer, bum, essa represa rompe e a pessoa volta ao uso intenso. São as famosas e poderosas recaídas que não duram um dia, né? Às vezes duram vários dias, meses, anos. E aí a pessoa depois faz todo um esforço para se limpar novamente, toma uma nova internação e tal. A ápice de desenvolvimento humano trabalha, a grande maioria dos casos, sem internação. E eu falo a mesma coisa para o obeso, né? A grande maioria dos casos, aliás, todos os casos de obeso, sem precisar internar num spa, tá bom? É emagrecimento sustentável, de dentro para fora. Por quê? Porque o problema essencial, fundamental da maioria dos obesos é o mesmo. É a estrutura de vício. É o buraco, é o vazio que ele tapa com a comida, né? Então a gente precisa resolver isso. E como que resolve isso? Com técnicas modernas, eficientes, para identificação dessas causas, identificação das sabotagens, dos aspectos emocionais que a comida atende, que a droga atende, e de como nós podemos resolver esses aspectos, né? Como trabalhar isso de maneira profunda, eficiente. Então, venha conhecer, você pode agendar uma entrevista gratuita, individual, ou você pode vir nesse grupo de apresentação do projeto Vida Sem Vícios, no telefone 23615000, 0 operadora 11, 23615000. Um aspecto importante, né, é que a pessoa que tem a problemática da dependência química, que tem essa condição, é importante que ela entenda que ela não é isso. Ela não é um dependente químico, ela está um dependente químico. A dependência química é sintoma, não é causa. Ela é um ser humano pleno de potenciais. Você que tem compulsão alimentar, compulsão de qualquer tipo, sexual, compulsão por jogo, tá? Você que tem vícios com qualquer tipo de droga, você não é dependente químico. Se você quiser acreditar nisso, você pode acreditar. É uma linha, toda uma linha, uma corrente que pensa assim. Nós, da programação neurolinguística, do coaching integrativo, de outras técnicas, entendemos que ninguém é nada. Você está assim. Você está um dependente químico. Em essência, você é um ser humano pleno de potenciais, pleno de criatividade, pleno de inteligência, pleno de potencial para se desenvolver e ser o que você quiser. Você é uma pessoa sensível, brilhante, e que tem marcas profundas emocionais que te fazem se sentir incompleto, emocionalmente cindido, algo falta, está rachado, está quebrado de alguma maneira. Mas você não é isso são programações psicoemocionais. Esse é o trabalho da ápice, resolver isso de dentro para fora, reorganizar desde a causa, desde o princípio disso tudo. Qual é o resultado? A pessoa se sentir feliz, inteira, autoconfiante, em paz consigo e com o mundo, porque às vezes também tem medo do mundo, tem mágoa, rancor em relação ao mundo, tem um movimento em direção à morte, às vezes um leve movimento de suicídio nesse sentido. A solução em ser uma pessoa inteira, feliz, está em conseguir sentir amor pleno no coração por si próprio, pela vida, pela sua história, pelos seus pais, do jeito que eles foram, pelo pior que tenha sido a experiência. Fazer as pazes no coração com isso faz com que você fique inteiro para valer, né? Porque a tua base fundamental é pai e mãe. E se tem julgamento, se tem falta, se tem sofrimentos em relação ao histórico lá na infância com pai e mãe, isso precisa ser ressignificado, precisa ser limpado, né? É preciso estar inteiro, amando a vida, amando a si, amando o mundo. É possível amar o mundo, amar a vida e amar a si mesmo se você ressignifica a sua história, se você ama a sua história, ressignifica seus pais, as suas experiências de vida. Então, é possível de dentro para fora. Tá? Nós fizemos isso, né, com uma pessoa que está mais fortemente na mídia nesse momento, que é a Loemi. Vocês devem ter acompanhado. Ela foi capa da Veja no final do ano passado, da Veja São Paulo, uma ex-modelo
que se tornou dependente química e ficou 2 anos morando na Cracolândia. Saiu na capa da Veja com a foto do antes e depois, né? Ela antes, na sua carreira de modelo, e a foto dela com 2 anos de Cracolândia. Foi algo bastante chocante, a matéria a respeito dos acontecimentos na vida dela. E teve um programa da Record, A Hora do Faro, que fez todo uma matéria grande sobre isso, e eu, Plínio de Souza, a Ápice Desenvolvimento Humano, foi convidada pela Record para trabalhar o caso da Loemi. Então nós fizemos, muitos de vocês assistiram aí o programa que aconteceu no ano passado, e agora tem um novo programa que vai ao ar dia 22, domingo dia 22. Esse quadro começa às 18h30 na Record, no programa Hora do Faro. Estou lá novamente, né? Agora a filmagem é lá dentro da clínica onde a Loemi está, já no seu concluído o 2º mês de internação. Nós fizemos o trabalho lá dentro, estamos fazendo, né? Mas a parte fundamental já foi, e aí ela dá o depoimento todo, como é que ela está se sentindo, você vai perceber como é que ela se expressa emocionalmente hoje, o que mudou no relacionamento dela com a vida, com ela, com o futuro, com a mãe. Um processo interessante de se ver, né? Daqui a um tempinho ela sai da clínica bem refeita. Então, se você quiser, assista o programa A Hora do Faro, na Record, no dia 22, domingo, a partir das 18h30. O programa começa às 3 horas da tarde, mas o nosso quadro vai às 18h30, a partir dali. E aí você vai me conhecer mais de perto, ali o nosso trabalho da Ápice também, esse trabalho bacana de sucesso que está sendo realizado com um caso desafiante, que era o da Loemi. E se você quiser vir para a Ápice, fazer um processo individual para resolver essa questão na sua vida, mais de 80% dos casos a gente faz sem internação, mesmo a pessoa estando no uso. Venha conhecer, telefone 23615000, 0 operadora 11, atendimento para todo o Brasil. Você vem para São Paulo, fica 1 mês em São Paulo para resolver isso. 0 operadora 11 23615000 e o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br, e formação em programação neurolinguística começando também logo mais. Liga para saber, você que quer se formar para ser um desenvolvedor de pessoas ou um desenvolvedor muito mais competente de si mesmo, vem aprender as tecnologias para isso, vem fazer formação em PNL. 0 operadora 11 23615000. Assista os nossos programas no canal do YouTube. É só você digitar Ápice Desenvolvimento Humano. Foi um prazer estar contigo. Um grande abraço, tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.